Do programa Diálogo Cósmico, Namastê. Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste pelo YouTube. Namastê a todos. É um prazer estar aqui, já um dezembro quente aí, um mês já torturante, eu não me dou bem com o calor, né? Então eu vou tomar licença para me abanar um pouquinho, né? E eu vou responder a uma amiga, uma amiga Facebook, eu esqueci o nome dela, eu esqueci de anotar. E ela me perguntou o que eu acho de uma moça, uma turca, que deu uma entrevista, concedeu uma entrevista recentemente no Project Camelot, né? O Project Camelot dos Estados Unidos é aquele programa muito bom de esoterismo, né? Que tem aquela loira e ela faz aquelas entrevistas, a Carrie Cassidy, né? Se não me engano. E ela faz uma entrevista, foi até a Turquia entrevistar essa senhora, que é uma estudiosa, uma autora, uma ufóloga, uma pesquisadora, né? O nome dela também é um nome complicado, é tudo complicado, eu vou ser obrigado a ler, vou ficar de óculos já. O nome dela é Farah Yurdozu, né? Farah Yurdozu, F-A-R-A-H, Farah Y-U-R, Dozu, D-O-Z-U, a Farah Yurdozu, que você deu para ela uma entrevista falando sobre a cultura dela e sobre algumas descobertas muito interessantes, né? Coisas que eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, são novas para mim. A gente está muito acostumado a falar sobre o Zecharia Sitchin, né? O Zecharia Sitchin, que viajou pela Suméria, e ele fez aquelas pesquisas. Ele, Zecharia Sitchin, é um judeu, um arqueólogo judeu, de origem israelense, e ele vai lá e vai nas terras da Mesopotâmia e interpreta aquelas escritas cuneiformes e fala sobre os Anunnakis, né? Os deuses que vieram dos céus, os deuses que vieram de cima e que criaram a civilização, a humanidade. Mas eu não sabia, né? Eu não conhecia essa Farah Yurdozu, né? Isso é uma novidade para mim também, que ela faz uma ligação entre essa cultura mesopotâmia, né? E a cultura hitita, hitita com H-I-T-I-T-A, hitita, que existiu, que seria o nascimento, vamos dizer, a cultura de 6.000 anos para cá, um pouco mais recente do que a cultura suméria, uns 2.000 anos mais recente que a cultura suméria, portanto, e que teria vindo com uma influência muito grande da cultura suméria, né? Na verdade, os deuses, por exemplo, o deus principal deles, por exemplo, um dos deuses se chama Aas, que é o Ea, que é o Enki dos sumérios, por exemplo, né? Muitos deuses, muitas coisas sincretizadas da cultura suméria, mas coisas também próprias deles, né? E como é uma cultura que não foi tão bem estudada e que desapareceu e que não deixou muita coisa escrita, né? É um pouco obscuro o que eles acreditavam, o que eles achavam. Mas do que sobrou da cultura hitita, né? Essa cultura hitita que depois uma civilização que floresceu 6.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos chegou até a ter guerra com os egípcios antigos e tudo mais. Quer dizer, naquela região ali da Turquia mesmo, né? E seria o berço da civilização turca, né? Eles tinham, por exemplo, um deus chamado Tarhunt. Esse deus Tarhunt, que era o deus do trovão, casado com a deusa Arina, que era a deusa do sol, né? Então, em Éfeso e Pérgamo, né, que depois se tornaram cidades greco-romanas, esses deuses eram os deuses protetores, e eles tinham essa mitologia que em tudo se assemelhava aos Anunnakis, que eram os deuses que vieram dos céus, que implantaram a civilização, que eram 85 deuses, nesse caso dos hititas, e que esses 85 deuses tinham trazido a cultura e a civilização, e a medicina, e a arquitetura, e a cerâmica e tudo mais para os comuns, para os humanos, né? E que se casavam sempre com humanos, com pessoas comuns da região, para ter filhos híbridos, né? Uma coisa muito interessante, que os deuses nunca casavam entre si.
sempre tomavam, em sua maioria, tomavam sempre um humano ou uma humana para gerar filhos, né? E o que é mais interessante dessa pesquisa, o que ela adiciona de diferente, né, praticamente confirma o Zecharia Sitchin, é que ela lança um dado muito interessante que também existia na religião hitita, deuses do submundo, né? Vamos dizer, deuses do mal, né? Que eram serpentes, que eram homens répteis, que eram os reptilianos. E que moravam debaixo do solo, né? E o líder desses reptilianos seria a deusa serpente Iluyanka. Iluyanka, I-L-L-U-Y-A-N-K-A. Iluyanka. Essa rainha Iluyanka, esse deus serpente Iluyanka, esse deus serpente Iluyanka, se não me engano, é um ser masculino. É um deus serpente, né? Ele é o povo da serpente, esse povo da serpente que habita debaixo de uma caverna. E que ele teria tido uma luta com o Tarhunt. E o Tarhunt teria vencido a guerra. E finalmente eles assim, chegaram a uma espécie de paz, onde inclusive casaram-se. Isso é uma coisa mais maluca ainda. Casaram-se filhos das serpentes com os que têm aparência humana, os deuses, os 85 deuses, né? Que seriam, vamos dizer em outros termos, os Anunnakis. Então, na teoria dessa Farai Urdozu, os reptilianos e os humanos, digamos, os pleiadianos ou alguma espécie dessa ordem de natureza de aparência humana teria coexistido, guerreado, os humanos teriam vencido a guerra e teria havido, inclusive, casamentos entre eles, né? Numa espécie de uma aceitação da ocupação. Eles não foram expulsos, os seres reptilianos, os seres serpentes. Eles continuaram sendo os deuses do submundo. Eles eram obrigados a viver debaixo do solo, porque o solo pertencia aos de aparência humana, né? Até como até hoje é assim, né? Se acredita que muitos reptilianos vivem em cavernas, numa espécie de exílio, ou numa espécie de aprisionamento, ou por opção própria, talvez. Mas seja como for, a gente sabe que reptilianos na Terra habitam debaixo do solo, né? Predominantemente, em vários patamares abaixo do solo, né? Enquanto que os humanos tinham o privilégio, esses seres de aparência humana, né? Que teriam casado com os humanos da Terra para dar aos humanos os futuros homens modernos, né? O povo turco, né? Eles teriam tido uma união, eles teriam o privilégio teriam vencido a guerra e o privilégio de ficar na parte de cima do solo, né? E de poder ficar ao ar livre, né? E aí ela fala muitas coisas muito interessantes. Aí ela adiciona, isso já em si já é um dado interessante, a gente imaginar que os reptilianos também coexistiam com os Anunnakis e também disputavam território e que muitas vezes perdiam, ganhavam, se entrecasavam, se misturavam, né? Sabe lá Deus o que acontecia naquela época, né? E também que, por exemplo, que existe uma coisa, que é uma tradição turca, que é muito interessante, que são os Dindi-Rochas. Os Dindi-Rochas são os chamadores de gênios. Como você sabe, no cristianismo existem anjos e demônios, no islamismo existem anjos, humanos e gênios. Os gênios eles podem ter uma natureza bondosa ou uma natureza maléfica. Então todos esses seres gênios, alguns têm de fato natureza demoníaca, outros nem tanto, outros têm uma natureza benéfica, mas são gênios, são djinns, né? Os famosos jinn é um gênio, djinns. E aí no caso dessa moça, ela falou que o avô dela, bisavô dela, era como se fala, um professor que estava no Iraque, e ele estava dando aula, ele era muito velho, ele era muito pobre, isso deve fazer uns 100 anos pelo que ela está falando, porque ele era o bisavô dela na juventude, né? Quer dizer, vamos calcular aí 90 anos, né? Ele estava na cidade estava lá no Iraque,
E de repente um homem árabe, um iraquiano, chamou ele num canto e falou assim, olha, eu vou com sua cara, né? Ele falou assim, eu vejo que você é um homem bom, tal, mas você é um homem pobre. Então eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma oração, entendeu? Com essa oração aqui, você chama, né, aquele que vai te proporcionar riqueza, você nunca mais vai ficar nessa penúria que você está. E ele, muito pobre, né, aceitou a oração, falou assim, isso aqui é um feitiço, hein, ó. Quando você usar, use bem, não perca a calma, não tenha medo do que vai acontecer e não vai dar para trás. Falou pro rapaz, né, o bisavô dela. E aí o bisavô dela, que tinha 5 filhas, né, 5 filhos, sendo que uma filha era a avó dela, foi lá e fez a reza, né, vou ficar rico, vou fazer qualquer coisa. E ele fez a reza e foi deitar. Quando chegou de madrugada, entraram 2 homens atravessando a parede, né? O que você acha que é isso? É ET, né? Muito altos, né? E ele fala para ela, e eles falam para ela assim, olha, nós viemos aqui, eles tinham olhos, eles tinham aparência humana, mas tinham uma altura exagerada e tinham olhos reptilianos, né? Tinham aqueles olhos de lagarto. E falaram assim, o que o senhor veio pedir pra gente? Né? Que tipo de negócio você quer fazer com a gente? Na verdade, aquela história dos 3 desejos da lâmpada, né? É um exagero, é uma fantasia em cima dessa negociação que algumas pessoas fazem no mundo islâmico com os gênios, né? Não é que eles resolvem fazer qualquer coisa, né? Eles podem ajudar a pessoa até certo ponto, trazer riqueza, trazer saúde, trazer o que os seres mais avançados podem trazer, né? Então ele chegou assim e falou assim, bom, o senhor me chamou a gente, né? Então o senhor veio aqui, pediu para fazer negócio, vamos lá, o que o senhor quer? Ele ficou apavorado. Aí o ser, né? Vamos dizer que era um reptiliano disfarçado um híbrido de reptiliano, sei lá, que fuma desse cruzamento aí dos homens serpentes com os Anunnakis, ou o que seja, um ser de outra dimensão, né? Os muçulmanos acreditam que esses seres não vêm do espaço, que esses seres vêm de outra dimensão paralela e eles podem entrar na nossa quando eles querem se fazer ver. E aí ele fala assim, não, por favor, vai embora, vai embora. Aí o ser fala assim, olha, ele falou assim, você foi muito idiota de chamar a gente, você não queria nada, né? Você vai ficar assim, não. E aí ele começou a rezar, rezas do Alcorão, né? E aí o ser reptiliano falou assim, olha, eu vou aceitar essa idiotice, vou te deixar em paz, tá? Porque acho que você não sabia o que você estava fazendo. Mas por 3 gerações a sua família vai ser observada por nós e vai estar envolvida conosco. E ele ficou todo desesperado, sendo que essa moça é, né, a 3ª geração, essa Farah, como é que é? Farah Yurdozu, ela seria, né, na verdade, a 3ª geração a partir dele, né, o bisneto, né, a bisneta, né, e que na família dela todos tinha sempre alguém, algum ou 2 membros da família que tinha uma paranormalidade excepcional, que tinha uma vidência excepcional, que tinha uma premonição excepcional, que tinha certos poderes até de cura. Ela também nasceu com uma intuição, uma evidência especial e tudo mais, que ela acredita que seja a herança do pacto que ele fez com os djinns, né? Com os gênios, que são, na verdade, os reptilianos ou os híbridos de reptiliano vivendo em outras dimensões ou em cavernas e tudo mais. Então ela faz uma ligação entre todas essas coisas, né? Entre a cultura mesopotâmia, entre a cultura turca antiga, essa cultura hitita, entre os mitos dos reptilianos, seres serpentes que viviam debaixo da terra, e também com a questão islâmica da evocação dos gênios, que na verdade seria fazer negócio com os ETs, que os antigos muçulmanos entendiam como gênios, mas que na verdade eram descendentes desses seres que no passado foram deuses e deusas, né? Agora na nova religião não só existia Allah, então eles não poderiam se apresentar como deuses e deusas, então se apresentavam como espíritos, gênios e faziam negócios, né? Diferentes interesses. Por exemplo, ele fala também que a religião hitita exigia sacrifícios de sangue, né?
de sangue de animais e de sangue humano, que parecia ser uma característica desses antigos seres que usavam para os seus experimentos científicos. Quando eles tinham laboratórios, eles pegavam o plasma sanguíneo das pessoas e dos animais para fazer certos experimentos genéticos, quando eles tinham essa tecnologia, né? Outra coisa muito interessante que ela fala é que esses seres, eles tinham uma região chamada Göbekli Tepe, né? Que não é aberta a turismo e que tem 10 mil anos de idade, um conjunto de construções neolíticas, né? E que é parecido com Stonehenge, né? E onde seria uma civilização muito antiga de 10 mil anos, aparentemente um complexo de templos, mas, entendeu? E ela acredita que ali são Stargates, por onde os seres entravam e saíam da nossa dimensão, e que ela acredita que esse Göbekli Tepe assim como Stonehenge, é um Stargate, e que esse Stargate comunicaria esse mundo dos reptilianos e dos Anunnakis com o nosso, seria a passagem interdimensional, né? Ela também cita, por exemplo, aquelas cavernas subterrâneas da Capadócia. Tem cidades subterrâneas na Capadócia, né, muito famosas, das quais você pode visitar só 5 ou 6 níveis, mas tem 27 níveis lá embaixo. Para que alguém na Idade da Pedra ia fazer 27 níveis, né? Entendeu? E que ali seria a tal cidade dos Homens-Serpentes, ali seria a cidade reptiliana, que depois foi abandonada, depois eles foram embora, foram para o espaço, ou construíram outra, ou fizeram uma outra mais moderna, sei lá, entendeu? Né? Também que ela quer dizer que a cultura hitita tem 6 mil anos, mas a presença de civilização que constrói e tudo mais na Turquia tem coisas como esse Göbekli Tepe, que Göbekli, né? G-O-B-E-K-L-I, né? Göbekli Tepe, T-E-P-E, que parece muito com o Stonehenge. É mais complexo, na verdade, e tem uma série de esculturas, tem uma série de representações de deusas, de animais, de coisas que você... Entendeu? Não tem língua escrita, não dá para entender o que é aquilo. E esse Göbekli Tepe, ele é um mistério total. E não pertence a civilizações que deixaram escrita, então a gente não sabe dizer para que servia, quem eram as pessoas que moravam lá, o nome de... Tem referência nenhuma, né? É tipo Stonehenge, é um mistério total. Você sabe quem fez, por que fez, quando fez. As pedras também são de difícil datação, né? Mas tem uma previsão de 9 mil anos de idade, né? Então é isso. Ela falou quase tudo muito bacana. Achei que ela estava um pouco assim precipitada quando ela disse que os Anunnakis tinham 3, 4 metros de altura, simplesmente porque nos desenhos os deuses parecem maiores que os humanos. Isso é um engano, porque na Idade Média, na Idade Antiga, no Antigo Egito e tudo mais, as pessoas mais importantes eram representadas maior. Então reis, rainhas e deuses sempre eram representados maiores, pessoas comuns e escravos eram representadas pequenininhas. A sua hierarquia indicava o seu tamanho no desenho, né? Como se aparecia na frente da foto ou no fundo da foto, entendeu? Então isso é uma visão errônea dela. Ela não é também uma super arqueóloga, mas os pontos dela são muito interessantes e adicionam bastante a questão dos Anunnakis e a questão do que o Zecharia Sitchin falou, do 12º planeta, do Enki, do Enlil, do dilúvio, da criação do homem para ser escravo e tudo mais, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma tradução feita por outro youtuber do programa, do vídeo do Project Camelot, e é muito interessante. Eu agradeço a ele por ter feito essa tradução, ok? Muito obrigado, Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico, e Namastê.